Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui condescendentes? Talvez com o 6º episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, temos aqui nessa semana um episódio daqueles que vai aos poucos num crescendo. Pois é, na verdade, né? Logo de cara a gente pensa, caramba, agora o Pike está aos moldes do Kirk. Pois é, né? Sempre lembrando, né? O capitão original de toda a franquia foi o Pike. Depois não deu certo o piloto original e se criou o Kirk. Isso porque, claro, o ator, né, que fazia o Pike, ele resolveu não participar mais, né? Ele considerou que talvez não seria uma boa investida de carreira, né? Enfim, sorte para o William Shatner, né? Que ficou então com o Kirk e ficou com aquela roupagem, digamos assim, de um herói mais tradicional, né? Que ia, né, à caça das donzelas, né? Praticamente o que temos aqui então é Pike, né? Pelo menos a gente percebendo, né, que sim, ele tinha um certo affair do passado, né, porque justamente, né, logo de cara, quando começa o episódio, sim, ele acaba encontrando-a novamente, praticamente no mesmo sistema, né, pois sim, ela era de lá, né, daquele planeta, o que vale, né, na outra ocasião onde ele se encontrou e teve um tete-a-tete com ela, a salvou justamente porque ela estava numa nave auxiliar e dito e feito aqui a mesmíssima coisa, mais uma vez, a salvou. Bom, e basicamente isso é a abertura do episódio, né? A gente fica pensando, bom, teremos então uma história bem relacionada a Pike, né? Talvez em questões amorosas, tá, mas isso é o suficiente para sustentar um episódio de Star Trek, da franquia em si, né? Até mesmo da própria série aqui, Strange New Worlds, ela está num patamar um pouco mais elevado do que já foi Discovery e também Picard. A gente queria saber então qual é a história realmente da vez. E é que eu disse que a história ela vai crescendo aos poucos, ela vai se revelando de uma maneira bem lenta. E no começo do episódio você pode até considerar, não sei se aqui vai ser legal, né? Foram tão bons episódios que aconteceram na primeira metade desta temporada e começa então a segunda assim, de uma maneira um pouco lenta até demais. Você pode sim reclamar, mas aos poucos você vai se inteirando do que acontece, mas que de fato mesmo tudo só fica talvez grande ao final, meio que na conclusão mesmo. Porque inclusive o episódio ele tem 3 linhas narrativas. Tem a principal que é aqui de Pike, que talvez fica mais misteriosa de uma certa maneira, né? Temos aquela da Uhura com a La'an, que é uma história que eu particularmente no começo estava achando a mais fraca mesmo, não estava entendendo exatamente o motivo dela existir por aqui, mas depois ela se mostra útil, também perto do encerramento. E também outra história interessante, que também já estava sendo vendida anteriormente, a história de M'Benga e sua filha, que está lá no buffer do teletransporte da enfermaria. Todas as 3 histórias, na verdade, elas convergem por uma situação muito interessante, mas como eu disse, apenas no final, quase nos últimos 10 minutos, praticamente até esqueci de dar uma olhada, né? Mas é basicamente isso mesmo. Porque a gente vai descobrindo que aquele incidente, né, que justamente, né, a Enterprise, né, Pike e companhia salvou lá a moçoila, né, de antigamente, a Lora, o nome dela, né? Bom, havia uma questão interessante ali, porque ela estava ali conduzindo o primeiro servo, né, a sua ascensão ali no planeta. Bom, na verdade, o primeiro servo é uma criança, né, um garoto de, sei lá, uns 10 anos de idade, talvez, não sei se era especificada a idade dele, não importa, né? De qualquer forma, né, quando se salvou a nave lá de Alora, veio junto o primeiro servo, que é a criança, e também o pai da criança, ou do primeiro servo, né? Que, aliás, imediatamente, né, depois que sai lá do teletransporte, pede, né, precisamos levá-lo, a criança, né, meu filho, à enfermaria. Mas é curioso que no começo ele também se mostra um pouco reticente ali em relação ao próprio filho, né? Ele diz mais ou menos, eu sou o pai, mas só meio que formalmente, né? Uma questão biológica, uma coisa curiosa. Mas claro, isso tem a ver com a cultura ali daquele povo, daquele específico planeta, que não faz parte da federação, muito bem. Precisa ser destacado esse detalhe, né? Mas enfim, a Lora meio que tenta deixar aquela situação ali esquisita, que ela sofreu um atentado
lá quando ela estava a bordo daquela nave auxiliar, né? A outra nave que a atacou era uma nave, digamos, rudimentar, né? Que não tinha páreo, né? Nenhum poder para concorrer com a Enterprise, né? Ou seja, foi uma parada muito bem simples, rápida, né? A nave ficou variada, acabou caindo lá no planeta e aparentemente ninguém sobreviveu, né? Mas depois descobriram que sim, né? Quem estava ocupando lá aquela nave acabou se escafedendo através talvez de um teletransporte, né? Mas quem eram aqueles inimigos? A Lora meio que quis deixar, deixa quieto, vai, não importa. Mas, como aquela nave agressora atirou na própria Enterprise, então eles têm que investigar, não dá para deixar assim barato, né? Porque o planeta não faz parte da Federação, não. Se atingir uma nave que faz parte, aí filho, a Federação tem sim que meter o bedelho ali, né? Tem que descobrir o porquê as coisas aconteceram daquela maneira. De qualquer forma, é por causa disso que então até as histórias vão se entrelaçando, porque na verdade aquele novo tour de Uhura, né, por todos os departamentos da nave, acaba se justificando justamente porque ela estava numa questão de, agora, de trabalhar com a La'an nas questões de segurança. Então ela teve que traduzir algumas coisitas que La'an colheu lá naquela nave avariada que caiu no planeta, né? Estava toda lá despedaçada, mas ela encontrou alguns indícios que podia ser interessante ali de ser investigado, mas foi ali também por debaixo dos panos, né? Eu entendi, para falar a verdade, porque precisava ser debaixo dos panos, mas acho que só para dar valor à Uhura, de fato, né, de ser uma linguista, e ela teria que traduzir todos aqueles códigos ali daquela, né, aquela espécie ali que não se sabia qual que era exatamente, que estava, né, atacando então ali a nave da Aurora e, claro, conexão com o planeta dela, né, junto também com o primeiro servo e coisa e tal. Sim, tá confuso, mas porque o episódio ele é confuso no começo. De novo, né? Parecia que inicialmente seria apenas um episódio que valorizaria o perfil do pai que é assim conquistador. Mas no fundo, o episódio acaba ganhando um contorno assim, realmente de puro mistério. Que diabo está acontecendo de fato? E as coisas vão sim se caminhando aos poucos para uma situação de meio que conspiração, porque aí se descobre que aquela nave agressora tem a ver também com o próprio planeta ali de Alora e começa a se aventar. Peraí, ela é responsável? Ela queria matar ali o primeiro servo? Ela está contra tudo aquilo? Na verdade, é só uma pegadinha, né? Depois a verdade aparece um pouquinho mais pra frente também no episódio, sempre mantendo o tom de mistério, mas no fundo, aí já passado até metade do episódio, você fala, tá, mas cadê a parte de ficção científica? Nós estamos dentro de uma série de ficção científica, né? Cadê a parte boa de tudo isso, né? Claro, um pouco, pelo menos, já se apresentava aí na história de M'Benga, né? Porque ele percebeu que justamente a preocupação do pai ali com o seu filho estava exatamente na questão de se não tinha nenhuma atividade cerebral prejudicada pelo ataque lá daqueles tais seres enigmáticos. Enfim, né? Nas pesquisas ali acaba se determinando que, ou descobrindo, na verdade, por parte do M'Benga, né, que a criança ali, o garoto, tem vários implantes que fazem melhorias no seu cérebro. É uma coisa bastante interessante. E aí ele percebe, peraí, acaba descobrindo, né, que o pai do garoto também é um médico, né? E ele tem uma tecnologia, digamos assim, que pode curar várias doenças. Aquele planeta deles, né, não possui gente doente, pois existe uma alta tecnologia. E, claro, o M'Benga fica interessado. Pô, minha filhinha, né? Aliás, ela apareceu bastante aqui nesse episódio por várias vezes, né? Ela saiu do buffer e ficava conversando com ele. E também teve interação até com o primeiro servo também, o garotinho ali, que se prepara, né, para ser um líder do seu povo, né? Quando ascender, mas ainda é uma criança e vai brincar de amarelinha junto com a filha do M'Benga, né? E claro, né? Já se demonstra também que o moleque é um gênio, né? Um cara que consegue fazer umas traquitanas ali, só dando uma olhada ali, na cama mesmo, onde ele está, ali na enfermaria, ele consegue fazer umas coisitas ali interessantes que impressiona ao Spock, né? Um sujeito bastante, realmente, fora da caixinha. E é apenas, ainda, um moleque, imagine, né? Quando for um adulto, mais velho, mais inteligente, com mais conhecimentos, né? A gente imagina isso nesse ponto da história. Não vai ser, né? Mas enfim, o que importa é que temos uma situação que a história se conecta à história de M'Benga e ele fica muito interessado. Só que é um impedimento. Esse planeta que não faz parte da Federação, né?
ele não compartilha tecnologia com povos vizinhos. Talvez eles sempre frisaram bastante vezes aqui no episódio, né? Talvez no futuro, quando a gente fizer parte da federação, a gente possa até partilhar essa alta tecnologia onde todos os habitantes do planeta não possuem, né, doença alguma, ou praticamente nenhuma, né? Porque a alta tecnologia realmente consegue consertar tudo. Mas claro, por causa desse impedimento, digamos assim, político, burocrático, Mbenga recebe até um não, né, do médico colega, né? Eu gostaria de ajudar, mas infelizmente não posso. São as regras, né? Meu planeta restringe completamente todo o poderio tecnológico aos seus habitantes, não distribui aos outros. Quem sabe no futuro, se a gente fizer parte da federação, a gente possa compartilhar tudo isso que sabemos. E nesse ponto também você fica pensando, ué, que esquisito, né? A oportunidade da história do Mbenga se desenvolver um pouquinho mais, mas na verdade é podada logo de cara, né? Sim, sempre o episódio mantendo o seu tom de mistério. Bom, depois também tem uma certa meia trama ali, meio que para desviar também a nossa atenção de um cidadão lá que fazia parte, né? Que era da guarda, digamos assim, protetora, justamente lá do primeiro servo. E ele, digamos, estava relacionado realmente, e até a Laura conhecia de longa data, ficou impressionada por ele ser também um traidor, enfim, aquela coisa de conspiração ali realmente estava focado em matar o primeiro servo. Que coisa estranha, né? Mas enfim, quem são eles? Aí que entrou também a parte de Uhura, que ela acabou determinando que quem atacou aquela nave agressora, na verdade, são descendentes, eles são de outro planeta, vizinho ali do sistema solar, né? Mas eles possuem a mesma base linguística, ou seja, são povos que não são diferentes. É o mesmo povo que em algum momento da história se distanciaram, mas, ou seja, quem está lá no outro planeta e é o agressor, na verdade, um dia foi ele daquela mesma cultura. Mas por que eles se afastaram? Por que eles se isolaram? E por que estão atacando exatamente ali aquela cultura na figura ali daquele governante? A gente pensa que não é um governante o tempo todo, né? Mas mesmo que seja um garoto, né? Mas será alçado, né? A uma certa, talvez, divindade, né? Será elevado, né? Erguido a... Sempre tem esses termos em relação a ele. A gente até pensa, pô, mas é só um garoto. Ah, mas o sujeito é super inteligente, por que não, né? Bom, de acordo com os desdobramentos então aqui dessa história, aí que a gente chega então lá no finalzinho do episódio às questões mais puras de ficção científica, né? Um pouquinho mais do que aquela coisa ali de poder consertar qualquer doença a maneiras de altas tecnologias, né? Pois bem, como o pai que consegue salvar o garoto num segundo ataque, inclusive, de agressores, ele pode ter a permissão de assistir aquela cerimônia justamente onde lá o primeiro servo será alçado, né? Ungido a qualquer coisa, né? Quando entra nesse ponto aqui, me veio a sensação, caramba, vão sacrificar o moleque, né? Talvez essa que é a parte interessante do episódio. Era quase isso, na verdade, né? Não deixa de ser um sacrifício. Só quando se chega então a uma sala onde pouquíssimas pessoas podem participar, né? Longe da população em geral, se descobre que o garoto literalmente vai substituir o servo anterior, né? O primeiro servo, que também é uma criança, né? Porque literalmente, né, ela aparece ali numa padiola, né? Mortinha da Silva, né? Uma expressão ali meio cadavérica, meio que consumida, né? E o pai que saca isso na hora. Caramba, vamos fazer a mesma coisa com o moleque? Que diabo que está acontecendo aqui? Aí que descobrimos então o ponto realmente de sci-fi aqui dessa história, que de alguma forma, né, o moleque, o que a gente conheceu até agora, ele vai ser conectado a uma grande máquina, um grande sistema tecnológico que vai se valer de toda a expertise que ele tem. Pois é. Aliás, num certo ponto se falou em termos de sorteio, mas acho que não, né? Na verdade, as crianças, que pode ser um primeiro servo, é selecionada entre as mais inteligentes. De qualquer forma, né? Aquela máquina vai se valer da intelectualidade daquele garoto e, de alguma forma, vai dar sustentabilidade a todo aquele planeta de forma tecnológica. Ela até diz, a Laura, quando o pai que fica completamente revoltado, o que se vai fazer
com o moleque que não, a gente não pode deixar de fazer este ritual, de fazer essa conexão deste garoto com a máquina, porque senão todo o sistema do planeta vai afundar, vai cair coisa para cá, vai subir para lá, vai ter uma catástrofe planetária, digamos assim, né? Na verdade, nesse ponto, a história ela comete o erro de não explicar direito para a gente o que diabo a grande ameaça ali de fato é. A gente fica um pouco meio que jogado na cara. Não, vai acontecer isso, não pode, vai ser prejudicial para a gente, sem muitas explicações, né? Mas a gente entende o básico, o grosso. Sim, caramba, vão sacrificar uma mera criancinha para todo mundo ser feliz? Porque é vendido que ali, principalmente naquele ponto de não existir doenças naquele planeta, que todo mundo, de alguma forma, é feliz. E aliás, então essa história se conecta, eu até não sabia, não conhecia, a um conto da escritora Ursula K. Le Guin. Uma história super curtinha mesmo, intitulada Aqueles que se afastam de Homelas, que basicamente trata de um conto, até um conto um pouquinho difícil de ser mastigado, digamos assim, pelos leitores. Você precisa refletir um pouco a respeito dele para entender exatamente o que está acontecendo, né? Naquele tipo de texto que às claras já se traduz. O que aconteceu também aqui neste episódio. Bom, no conto lá da Ursula K. Le Guin, exatamente existe uma sociedade super feliz, uma felicidade abrangente que muitos às vezes não conseguem entender, determinar por que tanta felicidade assim. Bom, tudo acontece porque aquela população não é de um planeta, acho que é de uma região, de algum local, enfim. Tudo existe aos moldes da felicidade porque uma criança é colocada a sofrer, a ser torturada, a ser humilhada. Não tem questão tecnológica ali no conto da escritora, mas basicamente é a mesmíssima coisa. Em prol dos muitos, um único indivíduo se sacrifica e todo mundo aceita numa boa, todo mundo é conivente, basicamente. Ainda que não seja absolutamente certo, né? Ou justo, talvez. Enfim, um ponto interessante nesse episódio. Ele se mostra misterioso, ele demora a se traduzir. E quando chega na parte de ficção científica pura, tem um defeito talvez que a gente possa considerar. Ele acaba, ele não faz a reflexão, ele não ajuda a gente a questionar os fatos colocados aqui nessa história. Ou seja, analisar as cartas colocadas aqui nesse jogo, do mesmo jeito que eu conto da Ursula K. Le Guin. O tempo todo ela fica valorizando a questão da felicidade daquele povo, mas quando ela revela exatamente o porquê que a felicidade existe, porque existe um sofrimento de uma pessoa que se dedica a isso pelo bem dos outros, bom, aí o texto acaba e você precisa parar e pensar a respeito daquilo. Mesma coisa que acontece então aqui nesse episódio dessa semana. O nada é colocado pra gente como uma reflexão prévia, que na verdade é um dos grandes trunfos de todas as histórias clássicas da franquia Star Trek. Exatamente o conceito, num certo ponto, depois que é apresentado toda a base da história, você chega numa situação onde você fica com várias possibilidades e você fica tendo que decidir como espectador se o que está acontecendo, as atitudes do Kirk ou do Picard ou de qualquer outro capitão de outras séries, se eles estão fazendo as coisas certas, ou seja, ponderar o que é errado e o que é o certo. E sempre naquelas onde o episódio em si, ele não oferece qual exatamente, para qual lado você pode pender ou deve pender por causa da opinião de quem escreveu o texto. Aliás, coisa muito frequente em Discovery. Eles martelam uma ideia e você tem que seguir ela. Eles não fazem a gente pensar, nós tomarmos a nossa decisão. Bom, e basicamente não acontece isso aqui nesse episódio, porque ele meio que se encerra, se apresenta o problema, que coisa bizonha, todo mundo ser feliz por causa do sacrifício de uma criança, e acaba. O episódio termina assim abruptamente e não dá tempo da gente refletir muito, porque não se coloca outras cartas na mesa, não se coloca quais são os contras e quais são os prós da situação, Como eu disse, é dito que a sociedade precisa disso, uma alta tecnologia, mas por que a criança tem que ser sacrificada? Faltou explicar isso. Provavelmente a gente pode considerar que aquela sociedade ali não é responsável por essa tecnologia. Alguém, talvez uma raça
externa, né, chegou ali e ajudou todo aquele povo, talvez primitivo, que sofria muito, e colocou uma certa condição. Vou deixar aqui um computador, talvez assim, né? Mas para alimentar ele, para ele conseguir fazer tudo o que precisa, vocês precisam conectar uma mente fértil, criativa, alto QI, sei lá, algo parecido. E por isso eles precisam de tempos em tempos substituir o primeiro servo, né? Porque ficou completamente definhado, assim como a gente viu aquela criança ali morta, né? Por outra, novinha em folha e também igualmente inteligente. Mas por quê? A gente não sabe. Talvez se tivéssemos essa informação, o episódio ficaria muito mais interessante naquelas. Não, tá super errado sacrificar uma criança, mas também tá certo. Esse é o ponto onde grandes episódios da franquia se estabelecem, né? A gente fica com as duas batatas quentes na mão. Não tem jeito. Tem um lado certo, tem um lado completamente errado também. Então, o que a gente decide? Na verdade, a gente não decide, a gente apenas analisa. Infelizmente, esse episódio não oferece isso para nós. E também, um certo ponto, né, onde o pai que questiona, né, fica completamente indignado com a postura ali daquela conhecida dele, né, a Laura. Pô, era tão legal. E agora, nada, né? Basicamente, ela dá uma cutucada nele também, né, que não, você podia aceitar isso, né, porque em termos da federação, quanto que esta entidade também possa prejudicar algumas criancinhas aqui e acolá. E nesse ponto, a gente ouviria talvez um grande discurso, talvez, do Pike, né? Como a gente ouviu de Kirk, ouvia de Kirk e ouvia de Picard. Mas não, na verdade, não. Ele fica quieto, ele só pede para, número 1, o teletransportar para a Enterprise. Ele não dá uma réplica para Laura. Fica por isso mesmo. Uma coisa muito esquisita, para falar a verdade, né? Ou seja, o episódio ele gasta muito tempo ficando naquela base de mistério. E quando ele tem a oportunidade de colocar pesos nessa discussão, ele simplesmente aborta o assunto e vai embora. E no fundo, né, um episódio estava bem dedicado ao pai, que acaba ficando broxante em relação a ele, porque ele acaba não se destacando. Por exemplo, né, no episódio anterior, ele teve todo aquele, justamente, destaque porque ele resolveu a parada. E aqui ele não resolveu. Ok, necessariamente não precisa resolver. Muitos grandes episódios também da franquia têm esta característica. A solução em si do problema não existe, porque o peso do bem contra o mal está tão equilibrado que você normalmente não consegue achar uma solução sem quebrar os dois lados, que estão certos no fundo. Inclusive eu vi algumas pessoas comentando a respeito desse episódio que é uma bela de uma porcaria, né? Considerando que é uma bela de uma porcaria, justamente porque como pode, né, deixar uma criança sofrer? Mas a questão é essa, não é que é uma criança. Aliás, né, muitas pessoas se doem porque é uma criança. Imagine se fosse ainda um cachorrinho fofinho, as pessoas se doeriam mais ainda. Não é para se importar exatamente quem está ali em tons de sacrifício, porque poderia ser uma questão religiosa, por exemplo, Jesus Cristo, ele também se sacrifica em prol de todos. Alguém reclama que ele está se sacrificando? Não, né? Pois é, a questão é que você tem que ponderar a coisa, não ficar meio que revoltado porque especificamente é um tipo de pessoa, né? Seja uma criança fofa, ou seja um gatinho também mais fofinho ainda. Nesse ponto o episódio não é ruim, na verdade ele é excelente, porque faz com que a gente reflita a respeito disso, de um sacrifício, né? De um desejo de se sacrificar. E a gente percebe sim que esse garoto, né? Ele tem a intenção de sim fazer isso. Claro, quando ele vê que ele vai ser, quer dizer, vai substituir uma criança que está mortinha da Silva, ele fica meio assim com medo. Mas no fundo, eu acredito que ele sempre foi criado para sim estar nessa posição. E ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Ele vai ser consumido por aquela máquina. Todo o seu intelecto vai ser usado até o fim da sua vida. A Laura até diz, né? Não, ele vai sofrer o tempo todo. Mas não adianta tentar tirar ele, desconectar da máquina, porque ele vai morrer imediatamente. Ou seja, a situação realmente não tinha solução nenhuma. Ainda mais com o impasse que o planeta não faz parte da Federação, coisa muito bem frisada em vários momentos aqui, né? Para não ter dúvida mesmo, não tem como o pai que resolver. Aliás, ele nem quis, ele nem tentou. É um defeito do episódio. Ele não tenta, pelo menos, né? Ele nem argumenta para falar a verdade. Nem isso ele chega a fazer.
Ou seja, o episódio ele começa morno, começa talvez apenas uma aventura amorosa, se desdobra em algo completamente forrado de mistérios, com histórias paralelas que talvez não se conectam, mas depois elas se juntam de fato, chegam a um ponto interessante de ficção científica, expõe uma questão muito da boa, mesmo que altamente inspirada lá no conto da Ursula K. Le Guin, e no fundo, fica devendo justamente na reflexão, na exposição de novas cartas aqui desse jogo. Apenas o defeito principal aqui, com certeza, desse episódio. Mas que ele é interessante, sim, isso ele é. Como eu disse no começo, eu estava achando mais ou menos o episódio, achando que ele não ia vingar. Quando ele se desdobrou para essas coisitas, ficou bacana, mas ficou devendo da mesma maneira. Ou seja, não é um grande episódio. Ao mesmo tempo, ele é muito bom. Claro, você pode descontar alguns pontos, na verdade, quando você percebe que não há muita originalidade por aqui, mas, de alguma forma, ele meio que copia o tom de reflexão do que há no conto da Ursula K. Le Guin. Se lá se mantinha um tom de mistério o tempo todo até o fim, o episódio faz a mesmíssima coisa. Digamos que os dois acabam sendo, entre muitas aspas, meio covarde de colocar novas reflexões sobre o assunto. Sim, as duas obras fazem a mesmíssima coisa. Ambas deixam a reflexão para quem está lendo ou assistindo. Chega a ser uma coisa ruim, mas, poderia facilitar de alguma forma, para a gente pelo menos começar a discussão, né? O episódio ficaria muito bem se ele realmente colocasse o Pike questionando a descoberta do que acontece exatamente com o moleque. Deveria acontecer talvez na metade do episódio, para aí ter muito desdobramento justamente dele tentando, não conseguindo, podia terminar da mesma maneira. Eles não são conectados à federação, então não tem como resolver o problema. Mas se ele tentasse, seria muito bom, seria muito mais eficiente para o contexto desse episódio. Sim, é um bom episódio, gostei bastante, mais ao fim. Mas sim, o resultado geral é bom, muito bom mesmo. E portanto, para esse sexto episódio da primeira temporada de Stranger New Worlds, eu atribuo, aí que vem o problema, né? Qual nota dar? Ao mesmo tempo que eu acho um episódio muito interessante, também percebo, né, que ele é apenas uma mera cópia de um conto de uma escritora conceituada de ficção científica, né? Eles estão apenas usando o que ela já fez, basicamente, não acrescentando nada de novo, porque eles podiam acrescentar exatamente o problema que há no conto, né? A discussão, eles podiam ter colocado. Isso, claro, faz com que o episódio, embora seja muito interessante à primeira vista, não é de fato. Ele não é uma nota 5, não, com certeza não é. E, portanto, para ele, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Vou até ser radical. Acho que foi covarde o episódio. Assim como é também o conto da Ursula K. Le Guin. Ela acaba não explanando exatamente todos os conceitos ali do texto. Mas lá, digamos que, ok, é o ponto original. Se esse episódio usou completamente as ideias dela, da escritora, caramba, devia ter, né, colocado então uma coisa um pouquinho mais para frente, né? 4 asteriscos, tá de bom tamanho, mas que é um bom episódio, sim. Numa vista geral, é um bom episódio, mas quando se pesa a eficiência, aí fica sim com 4 asteriscos. Bom, concordam ou discordam comigo? Comentem aqui nos comentários. E é isso.